A agonia não começou com o grasnado, começou com o metal. Conan abriu os olhos e a primeira coisa que sentiu foi o peso gelado e imperdoável das correntes de ferro negro rasgando os seus pulsos e tornozelos. Ele estava imobilizado, crucificado em uma rocha de sacrifício pontiaguda, no coração de um vale onde até o vento tinha medo de soprar. O sol de Koth não perdoava, transformando a rocha em uma fornalha e fazendo o suor misturar-se à poeira na pele do cimeriano. Mas o calor era um incômodo menor diante do horror que pousava sobre o seu peito. Uma abominação, um híbrido monstruoso e grotesco de corvo e abutre, com penas oleosas, eriçadas e olhos vermelhos injetados de pura inteligência maligna. O monstro usava o peito de Conan como plataforma e, com um bico deformado e afiado como uma navalha de ferro podre, rasgava sem piedade o torso exposto do bárbaro. Garras humanas em miniatura seguravam as bordas da ferida aberta, enquanto o bico mergulhava fundo, buscando o fígado do guerreiro como um banquete sagrado. O sangue fresco jorrava, brilhando vermelho vivo contra o corpo musculoso e suado, descendo pelas rochas antigas. Conan ruge, não um rugido de medo, mas um rugido de fúria cega que vibrava nas próprias correntes que o aprisionavam. Seus dentes rinchavam com tamanha força que lascas de esmalte voavam. Ele não iria quebrar, mas a criatura sabia que ele estava vivo e sentindo cada mordida. Conan não era o primeiro a jazer ali. Ao redor da rocha negra, o chão do vale estava forrado de ossos, brancos, quebrados e polidos pelo tempo. Não eram ossos de guerreiros fracos, mas de reis, generais e feiticeiros. Todos eles ignoraram os avisos que sopravam das muralhas esquecidas, além dos muros da civilização. Quem cruza os domínios do Vale dos Corvos Devoradores paga o pedágio com a própria alma e carne. Diziam as lendas que as criaturas daquele lugar não eram pássaros, mas divindades antigas e malditas, presas àquele vale por um pacto de sangue com uma raça esquecida de bruxos de Koth. Elas não matavam suas vítimas rapidamente. Elas as mantinham vivas, regenerando magicamente a carne consumida para que o banquete de agonia durasse séculos. Conan, o bárbaro, o homem que desafiou deuses e impérios, havia se tornado o novo prato principal desse ritual esquecido. As correntes que o seguravam não eram de ferro comum. Eram forjadas com metal meteórico e infundidas com runas de paralisia que impediam qualquer tentativa de força bruta de romper os elos. A cada grasnado de prazer da abominação, Conan sentia seu poder se esvair, sua vida sendo drenada elo por elo. O monstro, seguro de sua vitória eterna, permitiu-se um momento de distração. Ele ergueu a cabeça sangrenta, emitindo um grito de triunfo para os seus pares que observavam dos muros da fortaleza distante. Esse foi o erro fatal da divindade. Conan, usando a própria dor absurda como uma fonte de energia que a magia negra não podia compreender, concentrou toda a fúria do seu espírito guerreiro em um único ponto. Com um rugido ensurdecedor que fez a rocha tremer e assustou o monstro, o cimeriano tensionou seus tendões ao limite. Seus músculos inflaram. As veias pareciam prestes a explodir. Ele não tentou puxar as correntes para fora da rocha. Ele a usou como alavanca. Conan forçou o elo mestre da corrente que segurava seu pulso direito contra a quina afiada e milenar da rocha negra de sacrifício. O metal meteórico encontrou a pedra antiga. Sparks voaram no ar. Com um estalo violento que ecoou pelo vale, o elo paralisante cedeu. O monstro tentou reagir, mas o bárbaro estava livre. Conan não recuou. Mesmo com o peito aberto e as vísceras expostas, ele avançou. Suas garras humanas cravaram-se no pescoço oleoso e eriçado do deus corvo. Usando o braço esquerdo que ainda estava acorrentado, ele girou o corpo com uma força titânica e transformou o pedaço de ferro que restou da corrente que segurava seu pulso direito em uma arma.
Com o pedaço de ferro quebrado na mão livre, ele golpeou violentamente o olho vermelho e inteligente da criatura. O grasnado de triunfo transformou-se em um guincho de dor insuportável. O sangue negro da abominação espirrou sobre o rosto de Conan, misturando-se ao sangue do guerreiro. O monstro tentou bater as asas, mas Conan o manteve no chão, cravando o ferro repetidas vezes até que a vida da divindade maldita fosse extinguida. Conan, arfante, coberto de sangue fresco e poeira, liberta o resto do corpo das correntes agora inertes. Ele está gravemente ferido, com o peito aberto, mas permanece de pé, vitorioso sobre o cadáver colossal da criatura que tentou devorá-lo. Ele olha para as muralhas que tentaram aprisioná-lo e cospe no chão. Ele não é um sacrifício, ele é o Cimmeriano. A divindade amaldiçoada estava morta aos seus pés, mas o Vale dos Corvos Devoradores não abriria mão de sua presa tão facilmente. O silêncio que se seguiu ao último guincho do monstro durou pouco. O cheiro de sangue fresco, misturado ao odor de carne podre da abominação, começou a se espalhar pelas fendas da rocha negra, carregado pelo vento quente de Koth. Conan desabou de joelhos na areia de ferro. Sua respiração vinha em rajadas curtas e dolorosas. Cada arquejo fazia o corte em seu peito latejar, ameaçando rasgar o que restava de seus músculos expostos. A carne de seu torso tentava se fechar, mas o veneno necrótico do bico do corvo queimava em suas veias como chumbo derretido. Se ele ficasse ali, desmaiado, o deserto o engoliria. E os carniceiros sabiam disso. Das sombras dos muros caídos e das dunas cinzentas começaram a surgir os olhos, pequenos, amarelos e famintos. Chacais do deserto, mas não os animais comuns que os homens das cidades caçam por esporte. Eram bestas magras, deformadas pela fome e pela magia negra que impregnava o vale, com dentes longos projetando-se de mandíbulas salivantes. Eles sentiram o cheiro da fraqueza do bárbaro. Um bando de mais de uma dezena deles começou a circular a rocha de sacrifício, fechando o cerco em passos cautelosos, mas implacáveis. O líder da alcateia, uma fera com cicatrizes de combates passados, rosnou, testando a reação do guerreiro ferido. Qualquer homem civilizado teria desabado, entregando-se ao abraço inevitável da morte. Mas Conan não era um homem da civilização. Com um esforço sobre-humano que fez o sangue jorrar novamente de seus ferimentos, o cimmeriano apoiou-se na lasca de ferro que restara de sua corrente. Ele usou a pedra calcária para se erguer, perna por perna, até ficar ereto. A silhueta do gigante de bronze, recortada contra o sol poente, fez os chacais recuarem um passo. O olhar de Conan não continha dor. Continha uma promessa de carnificina. Quando o primeiro chacal saltou em direção à sua garganta, Conan não recuou. Ele girou a pesada corrente de ferro meteórico com o braço esquerdo, quebrando o crânio da fera no ar com um impacto seco. Ele usou o corpo do animal morto para golpear o próximo, movendo-se em uma dança de morte puramente instintiva. No Vale dos Corvos, os monstros aprenderam que mesmo um cimmeriano à beira da morte ainda tem aço suficiente para pintar a areia de vermelho. Após minutos que pareceram eternidades de dentes, garras e ferro batendo, os carniceiros restantes fugiram para as sombras, deixando para trás um rastro de carcaças quebradas. Conan permaneceu de pé, ofegante, usando uma mistura de areia quente e cinzas para estancar o sangramento do peito. Um método brutal, mas eficaz, para cauterizar a carne viva. Ele havia sobrevivido ao suplício. Ele havia domado o vale. Conan olhou para as próprias mãos, lavadas no sangue negro da criatura. A dor em seu peito ainda queimava como brasa viva, mas para um cimmeriano, a dor é apenas o lembrete de que a morte falhou mais uma vez. Os homens das cidades civilizadas, trancados em suas torres de marfim, rezam para deuses covardes, pedindo misericórdia e uma vida sem cicatrizes.
Eles não entendem que o universo não se importa com preces. O mundo antigo é governado por uma lei muito mais simples, escrita na ponta do aço. Os fracos imploram e os fortes sobrevivem. A carne pode ser rasgada, os impérios podem desmoronar e os próprios deuses podem sangrar até a morte quando encontram a fúria de um homem que se recusa a dobrar os joelhos. Kron observa do topo de sua montanha sombria e ele não salva ninguém. Ele apenas concede o sopro de vida e a força para lutar. O resto depende do tamanho da sua vontade. O perigo escondeu-se além dos muros, e o Vale dos Corvos Devoradores tentou cobrar o seu preço. Mas hoje, a terra bebeu o sangue dos monstros. Se a sua alma também pertence à era da espada, do sangue e da feitiçaria, não deixe o fogo deste canal apagar. Metralha o dedo no like agora mesmo, deixe o seu comentário sobre qual o horror Conan deve caçar a seguir e se inscreva no Crônicas da Era Iboriana. Garanta o seu lugar no banquete dos vencedores antes que o inverno caia. O aço nunca mentirá para você.